Um projeto do escritório SKF Arquitetura, trazendo um ambiente corporativo que surpreende. Aliás, a arquitetura e os ambientes surpreendem a cada dia mais. E aqui estamos num escritório de contabilidade. Vem comigo. Com a arquiteta Tauana, parabéns primeiramente pelo projeto, que traz um conceito diferenciado. Totalmente diferenciado. A ideia do projeto aqui foi a gente conseguir trazer o conforto para um ambiente corporativo. A gente passa muitas horas em jornada de trabalho, então a gente queria que esse espaço fosse totalmente aconchegante, que tivesse um design de interiores diferente, que a hora que a pessoa entrasse, ela se sentisse em casa. E aí a gente executou todo o projeto e fizemos todas as salas da diretoria, reunião, e já a gente vai estender para os demais ambientes. E a gente nota que vocês já começam por uma recepção muito intimista, que é essa que nós estamos, por exemplo. Sim. Essa recepção a gente colocou poltronas que a gente costuma usar em sala. Por quê? Para a gente trazer essa ideia do conforto do lar. Então a gente trouxe também paisagens, assim, que a gente conseguisse fazer com que a pessoa se sentisse num espaço mais confortável, mais agradável. A gente tentou levar isso desde a recepção para todas as salas internas de trabalho mesmo, para ficar bem bacana. Tauana, eu vi que na hora de escolher a mobília, vocês trouxeram móveis que a princípio são móveis residenciais para mesclar nesse ambiente corporativo. Por quê? É legal falar, né, para todo mundo que os mobiliários, eles são flexíveis. Então, a cadeira Rita, por exemplo, a gente usa muito a cadeira Rita em espaço de jantar. Só que quando a gente troca a materialidade desses móveis, então a gente colocou ele num tom mais acinzentado, dentro dessa pegada que a gente quis passar aqui para o projeto, com a parte metálica em preto, para combinar também com o resto da estrutura, e ela abrangeu completamente um espaço corporativo. Só que ela traz essa sensação de conforto, essa sensação da pessoa se sentir mais em casa, dentro dessas jornadas longas que a gente faz de trabalho. E ficou incrível o resultado, não tem uma pessoa que entra e não fala que adorou os móveis, que adorou o projeto e que o contexto ficou super legal. E quanto à escolha das cores? Sobre a escolha das texturas, a gente teve esse cuidado para escolher as texturas tanto do mobiliário quanto do entorno. Mas dentro do mobiliário, se a gente trabalha uma única textura, ele não fica um mobiliário fluido. Quando a gente faz uma mescla, parece que a gente teve todo um cuidado maior, ele fica menos cansativo. Então era exatamente isso que a gente queria tirar. A gente queria tirar a sobriedade do espaço corporativo. Então a gente fez mescla em texturas, em linho, um tom mais escurinho com um tom mais claro, também não tão escuro para ele não fechar demais o ambiente. Mas essa parte das texturas também é um detalhe bem interessante do projeto. E a gente nota que há uma comunicação, né, digamos assim, entre as três salas que a gente vê aqui, cada uma respeitando o seu tamanho, com coisas diferentes, mas uma mesma identidade. Em toda a linguagem, todo o trajeto, o percurso que a pessoa faz para adentrar o projeto como um todo, a gente tentou trabalhar uma mesma linguagem. Isso também é um conceito padrão do escritório, então a gente quer trazer para a pessoa uma sensação da porta até o interno de cada uma dessas salas. Então elas são todas dentro da mesma materialidade, da mesma linguagem, para ter um conceito só ao longo de todo o projeto. Vitor, a gente vê que a composição de cores foi muito bem escolhida e existe aí um conjunto entre elas e a ambientação. Com certeza, Lelinha. Na concepção do projeto, a gente já pensa nas cores alinhadas às texturas, porque a gente trabalha há muito tempo no mercado, então quando a gente produz o projeto, nós pensamos aqui ficaria legal uma textura cristal, como por exemplo na parede, compondo com a textura cimento queimado que a gente utiliza, a gente manda fazer na cor que a gente quer, gosta, então a gente manda fazer nesse tom clarinho, sempre compondo eles.
Gente, ficou maravilhoso. Essa questão do cimento queimado, gente, que vocês escolhem a cor que vocês querem, porque isso aí é um achado, viu, gente? Normalmente o que se tem por aí são cores já determinadas. E aqui mesclou muito bem, não só com a textura que vocês trouxeram, que eu achei uma super sacada, vocês vão ver que tem aqui as paredes com essa textura que normalmente é usada para a área externa e vocês trouxeram para o interior e ficou maravilhoso. E ainda alinhando com os mobiliários, então a textura ela combina com as cores de mobiliário que nós escolhemos, combina com as texturas e com os linhos, então tudo tem que mesclar. E a gente vê que dentro das salas vocês fizeram o mesmo trabalho, até mesmo com a parte de planejados. Com certeza. Quando nós vamos escolher os mobiliários, as cores de MDF, as cores de até decorações, a gente escolhe tudo junto. A gente leva a mesma paleta, inclusive as lojas de decoração, com as amostrinhas de MDF para ter toda uma integração. Agora vamos falar de iluminação, que a gente vê que a iluminação também é perfeita e muito bem estudada e planejada. Com certeza. Inclusive, por se tratar de um ambiente corporativo, a gente cria cenas. Então, são vários circuitos de acendimento. Por quê? Porque às vezes está numa reunião mais intimista entre os sócios, eles não precisam acender tudo. Ou quando é uma reunião muito importante, ele acende todas as cenas. É muito importante isso na iluminação. Ela ajuda a criar um ambiente, ela ajuda a criar o mood do momento que você quer.